Nós, alunos e alunas do curso popular de formação de defensoras e defensores públicos, gostaríamos de expressar de alguma forma a nossa gratidão, ressaltar a importância dessa iniciativa e o real reflexo e impacto que ela tem em nossas vidas e nossas realidades. Por isso, gostaríamos de tecer algumas palavras. Entendemos como fundamental a iniciativa do curso de formação, ainda mais no cenário de desmonte de direitos políticos e sociais da parcela mais vulnerável da população, e direitos estes que foram conquistados por meio de muita luta, sangue e suor ao longo dos anos. Infelizmente, reflexos dessa onda conservadora atingem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como vemos, por exemplo, com a alteração do modo de escolha da ouvidoria. Ou seja, isso pode dificultar o órgão de cumprir suas funções que de alguma forma tentavam viabilizar a existência de uma defensoria calcada nos seus princípios institucionais. Lamentavelmente, também temos notícias de um apartheid funcional, quando os servidores da defensoria são proibidos de usar os mesmos banheiros de defensores. E aqui fica registrado nosso repúdio a esse absurdo. Tais acontecimentos não são só lamentáveis, como também instigam e exigem nossa resistência, coragem, comprometimento, reflexão e fomento à discussão sobre qual é o modelo da Defensoria Pública que queremos. Diante disso, esse projeto vem revolucionar, de livre iniciativa, colaborativo, coletivo e autônomo, gestado e gerido por pessoas realmente comprometidas com a inversão de padrões históricos de dominação, com a oportunização, com a emancipação, com a democratização de ensino de qualidade, com a quebra de paradigmas, visibilidade de ditas minorias, ganham ainda mais relevância e, de fato, é um grande privilégio fazer parte dessa história. Posto isso, vale a reflexão a todas e todos, nós, alunos e alunas, sobre qual é o real motivo que nos despertou o interesse de estudar aqui. Seriam os altos salários de um defensor público? O status social que a carreira lhe proporciona? Estabilidade de um cargo público? Se são esses os motivos, talvez não seja esse o nosso lugar. Entendemos que a carreira na defensoria exige uma atuação vocacionada, isto é, capacidade constante de se indignar com as diuturnas violações de direitos humanos. E não apenas isso, mas também ser uma das chaves que move a engrenagem para um mundo melhor e mais justo. Isto envolve ser capaz da empatia, da solidariedade, da boa técnica, da crítica propositiva, do questionamento. Envolve também ser capaz de enxergar o assistido como alguém que deposita em você talvez a primeira possibilidade de ser atendido, respeitado e reconhecido enquanto cidadão. Carece de entender também que o assistido que vem a delinquir não é o bandido apresentado pelos programas policialescos que exaltam a exploração da miséria alheia e disseminam medos e preconceitos, mas alguém que muitas vezes motivado por fatores sociais, políticos, econômicos e culturais vem a delinquir. Do mesmo modo, inclui também a capacidade de questionar a lógica da letalidade policial, da seletividade penal, do encarceramento em massa, do colonialismo, da homofobia, do racismo, da violência contra a mulher, do genocídio de pobres, pretos e periféricos, da criminalização da pobreza, da invisibilização das pessoas em situação de rua. Requer uma atuação jurídica, técnica e ética, disposta a desafiar cotidianamente o punitivismo covarde e ignorante do sistema de justiça criminal do Estado brasileiro, entre outras situações de exclusão que tentam nos fazer crer como necessárias e típicas do sistema capitalista. Sem dúvidas, a trajetória nesse curso nos possibilita dar os primeiros passos a caminho da crítica, desconstrução dos aspectos do ensino jurídico que nos foi passado na academia, que por muitas vezes desconsidera todos esses fatores. Por isso, precisamos agradecer imensamente aos defensores públicos envolvidos direta e indiretamente neste projeto, aos servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à Associação de Servidores que inclusive nos cede o espaço para que este projeto aconteça, aos diversos professores que por aqui passaram e passarão, aos doadores e colaboradores do cursinho, ao extremo carinho e dedicação empreendidos nesse projeto. E mais uma vez agradecemos por dividirem e sonharem juntos conosco esse ideal de justiça.
Bom, a aula está dada, né? Posso ir embora. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite. Seria importante iniciar essa conversa com vocês dizendo de onde eu estou falando, né? De que lugar eu venho, porque acho que tem muito a ver, assim, a visão, né, que vou tentar passar aqui para vocês. Ela tem um lugar, ela tem uma concretude, né? Não é dos livros, né? Vou usar muito pouco livros, né? Gostaria de me apresentar. Eu sou Alveron Costa, sou mineiro, né? Nasci em Minas, como todo brasileiro, todo não, mas uma grande maioria nunca está no seu lugar que nasceu, né? Também andei por outros estados. Nasci em Minas, fui criado em Brasília, e de Brasília vim para São Paulo, e de São Paulo não sei para onde eu vou, mas logo a gente anda muito por aí, né? Mas para dizer para vocês que eu saí dessa minha região não porque a minha família quis, né? Mas porque foi obrigada, como muitos, né? Uma família também família pobre, né? E que normalmente chega o fazendeiro, pega as fazendas pequenas, vai comprando, faz um latifúndio para criar gado, para fornecer a açougues, enfim, a frigoríficos. Essa é a nossa história e ela se repete em outros lugares, né? E aí as pessoas vão para uma cidade onde pode trabalhar, onde na época era Brasília, né? Estava sendo construída, então tinha muita, vamos dizer assim, muitas vagas de trabalho, enfim, tinha uma expectativa de melhorar de vida, né? E aí a gente foi seguindo esse caminho. Vim para São Paulo estudar, né? E aqui fiquei. Aqui conheci uma realidade muito difícil, né? Que é a realidade das pessoas que moram em situação de rua, né? Em 83, eu conheci ali debaixo do viaduto do Glicério um grupo de pessoas que faziam uma sopa para os moradores de rua, para os moradores não, com os moradores de rua. Importante esse com, né? Porque foi de onde eu me encantei com o trabalho, porque não era um trabalho totalmente assistencialista, era um trabalho que a partir da realidade daquele grupo se fazia todo um trabalho, né, de mostrar que as pessoas eram capazes, não eram capazes de buscar água, eram capazes de buscar um legume na feira, era capaz de pegar uma lenha, era capaz de cortar, era capaz de ajudar a servir, enfim, as pessoas tinham a capacidade, né? E a partir dali a gente começava uma aproximação, que a gente pode dizer uma aproximação qualificada das pessoas em situação de rua. E aí a gente foi se envolvendo. Eu costumo brincar que quem vai para a rua não sai mais, né? E é uma brincadeira séria porque é real, né? É real tanto para quem vai por questões de condições financeiras, condições de relação de família, ou aqueles que vão por uma opção de trabalho, né? Que vem primeiro por um sentimento, né, de indignação, por um sentimento de solidariedade, vão para a rua e depois não sai mais, porque é uma realidade muito forte, né? E não tem uma política de saída da rua. Enquanto não tem uma política de saída da rua, as pessoas que vão para a rua, elas não têm como sair. E as pessoas que vão como solidários também se envolvem a vida toda e não conseguem dali produzir uma nova realidade, né? Que é o que nós queremos, né? Produzir uma nova realidade. Aqui na carta falou da igualdade, da justiça, que é isso que nos move, né? Bom, enfim, essa foi um pouco a trajetória. Entrei depois no jornalismo, fiz jornalismo, continuei trabalhando com a população de rua a partir da comunicação alternativa. Fundamos uma revista chamada Revista Ocas, um jornal trecheiro, que é um jornal que trazia a realidade da população de rua. Faz favor, boa noite, bem-vinda. Então, isso foi uma trajetória. Estou contando tudo isso para dizer para vocês que depois dessa, vamos dizer assim, essa história de vida, eu conheci a Defensoria, né? E aí as nossas vidas vão se encontrando, né?
conhecemos a Defensoria a partir de uma busca de justiça. E viemos até a Defensoria buscar uma luz, buscar vamos dizer assim, uma forma de ter acesso à justiça, de poder, vamos dizer assim, garantir mais um elemento para a gente tentar mudar essa realidade. Porque já tínhamos contato com o Ministério Público, né, a partir do grupo de inclusão social. Mas era importante a Defensoria, né, porque os direitos da população de rua são constantemente violados. Eu costumo dizer que a própria situação de rua é uma violação de direito. Né, não precisaria nenhuma provocação para a Defensoria nem para o Ministério Público, a não ser mostrar, olha, aqui tem um morador de rua, na frente da Defensoria tem um morador de rua, aliás, ele vai logo entrar com o processo de usucapião, que ele já está ali, já tem um bom tempo, vocês passam lá, ele vai estar assistindo a novela dele lá, né? E assim outros, né? Outras pessoas que já estão tempo, parte do colégio, enfim. Então a Defensoria, ela está muito ligada a essa realidade, né? Essa realidade de pobreza, né? Essa realidade de pessoas que não têm condições. E não é só a população de rua. Eu estou trazendo essa realidade, né? Porque é a realidade que eu vivi, convivi, e é dessa experiência que eu conheci a Defensoria. É a partir dela, né? Conhecendo a Defensoria, também fiquei conhecendo a Ouvidoria, né? Fui convidado a fazer parte de um conselho da Ouvidoria, né? E posteriormente convidado a me candidatar a ser ouvidor. Me candidatei, sou ouvidor hoje, estou no 2º mandato, termino agora em junho do ano que vem, meu mandato, e aí vai ter um outro processo, e depois a gente vai, eu estou dando só uma apresentação rápida, só para a gente poder ir conversando. Eu queria agradecer muito a coordenação do curso, que me convidou para essa aula inaugural. É um privilégio, né? Não vou dizer que eu não me senti muito orgulhoso de estar aqui com vocês, né? Porque é uma realidade que nós todos lutamos, né? Para que o sistema de justiça tenha outros atores, né? Tenham outras pessoas na carreira, outras classes, por que não, né? Lutamos pelas cotas de negros, pardos e índios, né? E por que não lutar pela entrada de classes diferentes? Por que no sistema de justiça só quem é da classe B e C, B e A é que conseguem entrar? Né? Porque é uma classe privilegiada, um ou outro sai do script, consegue entrar, mas não é a regra, né? A regra é, primeiro, quem pode estudar na USP, né? Segundo, quem tem recurso para se manter e estudar 1 ano, 2 anos para o concurso, né? Tempo integral, né? E aqui não quero culpar as pessoas em si. Isso é um sistema que separa as classes, né? As pessoas não gostam muito dessa palavra casta. Isso é só na Índia, né? É só na Índia. No Brasil não, é tudo misturado, né? Negro, branco, até casam, né? Então não tem racismo aqui, não tem casta. Essa é a realidade brasileira. Mas no fundo a gente tem uma divisão, seja o nome que quiserem dar, né? Os pobres têm que ficar no seu lugar e os ricos no seu. Um não pode entrar na festa do outro, né? Isso é o que nós temos no concreto, né? No concreto a gente tem isso. E volto a dizer de novo, as exceções não são a regra. A gente tem que discutir o que é a regra, né? Isso é importante a gente debater, né? Conversar. Olha, e queria dizer para vocês, fiquem à vontade de interromper, tá? A gente vai fazer aqui mais um diálogo do que uma aula formal, né? Acho que o que a gente puder passar de informação, e acho que as informações talvez mais ricas vai ser aquelas que interessam vocês. Pode ser que eu vou falar aqui um monte de coisa que talvez não tenham interesse, se vocês perguntam, e aí a gente faz um diálogo qualificado. Pode ser? O que eu pensei para hoje aqui à noite? Pensei da gente trazer um pouquinho a história da Defensoria, né? E se puder já, aí. Estou aqui para dar um ar de aula, né? E queria aqui dizer que
A equipe da ouvidoria é uma equipe maravilhosa, eles me ajudaram a preparar tudo isso, não fui eu que dando a autoria, né? E agradecer muito, porque eles me ajudaram a organizar isso. Então a gente vai pensar um pouco essa história da Defensoria. Acho que tem um antes, não tem não? Então acho que já está bagunçado. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho aqui o scripts. Ah, legal, beleza. Então a gente pensou um pouquinho a história da criação da Defensoria Pública de São Paulo e as inovações no mecanismo de participação, os desafios no atendimento da Defensoria Pública e os processos em andamento do Conselho Superior e os desafios institucionais. Esse é isso aqui. Mas isso aí depois a gente pode... isso é o mínimo, né? Depois, conforme os interesses, a gente vai aprofundando um tema ou outro, né? Daqui, quem conhece um pouco da história da Defensoria? Alguém já leu alguma coisa daqui? O que você leu que você te chamou a atenção? Foi uma conquista dos movimentos sociais. Conquista dos movimentos sociais. Mas o que? Tem mais alguma coisa que vocês lembram? Não, vamos lá então. Acho que vou começar com essa dica. Por que conquistas dos movimentos sociais? Não tinha o sistema judiciário que tem Poder Judiciário, Ministério Público e a Defensoria, sempre não existiu? Não. Não foi sempre assim, né? O nosso marco é a Constituição de 88. Né? Esse é um marco, por isso chama a Constituição Cidadã, né? Porque ela veio exatamente para estabelecer alguns parâmetros de cidadania. E um desses parâmetros é o acesso à justiça para todos, inclusive para aqueles que não têm dinheiro para pagar advogado, né? Então, como política pública, eu costumo dizer que a Defensoria Pública ela é uma política pública de acesso à justiça, né? Ela não é universal, né? Porque ela não abrange todos, né? Ela abrange as pessoas que não podem pagar advogado. Só as pessoas na Constituição estão necessitados, né? E aí começamos a primeira dificuldade nossa, né? Quem são os necessitados? Né? Isso tem que ser estabelecido, tem que construir isso, tá? A gente vai entrar nessa história. Então até 88 nós não tínhamos um sistema tão objetivo, claro. Tinha as PAJs, né? Procuradoria de Assistência Judiciária, os advogados dativos, a Procuradoria do Rio de Janeiro, né? Mas não era ainda considerada com o arcabouço que nós temos hoje de política de acesso à justiça para os necessitados. A partir de 88 se inicia, vamos dizer assim, a construção das defensorias públicas dos estados, tá? Então, a Constituição estabelece todos os objetivos, inclusive é importante dizer para vocês que a Defensoria é uma das únicas que tem os direitos do usuário e da usuária, né? Se vocês olham a lei da Defensoria, a 988, que é a lei que criou a Defensoria de São Paulo, ela é tão forte, essa lei, que ela traz, é uma das únicas que traz os direitos. Ali está muito claro, né? Qual é o direito de quem usa a Defensoria, né? Então a gente se baseia muito aí nesse item. Mas enfim, estabeleceu-se na Constituição que vai ter Defensoria. Só que na Constituição estabeleceu que isso depende dos estados. Então cada estado foi fazendo a sua lei de defensoria, né? Dentro do parâmetro do princípio da Constituição, né? Que estabeleceu as regras gerais. Tem a Lei 45, né, de 2004, depois a de 80, né, também, que vem 80 de 2000 e... Você lembra de 2006? A 80? 94 que é 80, né? Depois vem a 132, né? Isso tudo a nível federal, tá? Para estabelecer aí as políticas da Defensoria. É importante vocês darem uma olhada na Lei 80 e depois na 132. Elas são essenciais para entender o conjunto de regras para as defensorias gerais. A gente costuma dizer que são princípios. Depois cada estado vai estabelecendo as suas leis estaduais, né? Dentro da Constituição estadual também.
A Defensoria de São Paulo foi a última. Alguém arrisca dizer por quê? Isso vai cair na prova. O professor Cursinho gosta de falar isso, né? Mas por que vocês acham que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi uma das últimas? Não é a última, porque o Amapá ainda está tentando se construir a Defensoria, né? O Santa Catarina também, né? Foi há pouco tempo. Mas foi uma das últimas. Tem ideia? Vamos jogar, vamos conversar. Resistência do Poder Executivo? Resistência do Poder Executivo. Porque quando PAJ já tinha. Porque tinha PAJ. Vamos lá, vamos construindo junto aí. Depois a gente junta as ideias. Mais alguém? Se caísse isso hoje na prova, vocês não saberiam falar? Escrever uma linha? De plantar o Rudicare, que é o modelo da OAB, de prestar assistência jurídica. Você já errou. Você tinha acertado antes. Então, na verdade, o que é? E aí, trago para vocês que a gente tem que ter vamos dizer assim, uma malícia e uma maldade aí, né? Porque as coisas não são, não é porque se definiu na Constituição que os governadores vão fazer, né? E aí tem toda uma lógica, que acho que a sua primeira resposta, eu acredito muito nessa linha, né? Os governadores, eles têm uma resistência, né? E aí quero dizer que independe de partido, tá? Não estou aqui partidarizando. Porque o que acontece? O que faz a Defensoria? Acabamos de falar, ela defende os pobres, defende quem não pode pagar um advogado, né? Normalmente é preso, né? Normalmente é pessoas, por exemplo, onde acontece um assassinato. A Defensoria não vai fazer o trabalho de apuração porque é o Ministério Público, mas ela vai trabalhar a questão da indenização, né? Nos presídios também pode trabalhar a questão da indenização, que é uma das políticas, das regras que se descobriu, que os governos mudam as políticas quando dói no bolso, né? Se a gente começar a aplicar junto com o Judiciário, conseguir no Judiciário multas, né, por não investir em política pública, na educação, na saúde, claro, isso incomoda, né? Incomoda. E também tem um gasto, né? E acho que valia até a pena um dia ter um pesquisador que pudesse fazer, já tem a Luciana Zafalon, já fez uma pesquisa, né? Mas a pesquisa dela é focada em outra linha, mas podia se pesquisar, por exemplo, quanto se gastava na PAJ e quanto se gasta hoje na Defensoria, né? Então, isso também pesa, né, para os governadores, né? Mas eu acho que o que mais pesa é a incomodação, né? E a Defensoria é uma instituição que veio para incomodar. Se ela não incomoda, ela não está cumprindo a sua missão, né? Ela tem que incomodar sim, né? Porque enquanto tiver um pobre, ela tem que incomodar, porque ela tem que buscar uma justiça, uma igualdade, né? E é esse o papel da Defensoria. É um papel de atuação integral, né? Olha só que é forte isso. Não é só no judiciário, né? Não é só entrando com ações, mas ela tem todo um trabalho de formação em direitos humanos, né? A gente brincava naquele tempo de dar consciência, né? Hoje a gente sabe que não se dá consciência para ninguém, se constrói uma consciência, né? Mas a Defensoria tem um papel muito importante na construção dessa consciência, da realidade, dos conflitos, né? Das diferenças, e trazer isso para uma reflexão mais ampla. Então, devido a toda essa função da Defensoria, é que muitos governadores entenderam, e alguns ainda entendem, que a Defensoria não é um órgão essencial para a sociedade. Portanto, deixa ela aí, vamos levando ela de acordo, ou vamos colocar a Defensoria só para atender presos, né? Que é bom também, né? Tem muito preso, então vamos jogar a Defensoria no sistema prisional, né? Para que ela faça só o trabalho de defesa, que ela não incomode a estrutura. Porque o problema todo no sistema é quando alguém quer mudar a estrutura, né? Se você
vai querer mudar a estrutura, aí você sofre as retaliações, né? Infelizmente, muitas defensorias podem se acomodar, porque tem toda uma relação difícil aí, né? A relação financeira, né? A defensoria conseguiu uma coisa fantástica, autonomia administrativa, agora com a 132 a legislativa, de iniciativa de lei, né? Não sei se vocês sabem, talvez um parênteses aí, a lei, quando ela é proposta, se vai ter gasto, só o governador poderia apresentar uma lei, né? O deputado não pode apresentar lei se ela tem gasto, né? Então aí tem um vício de iniciativa, né? A defensoria até a 132 também não podia, né? Isso é uma conquista da agora, né? Que ela pode, o defensor geral pode apresentar um projeto de lei na defensoria, inclusive com gasto, né? Então isso deu uma autonomia maior para a defensoria, mas ela tem esse grande entrave. Quem é que tem a chave do cofre? É o governador, né? E aí eu recomendo realmente a leitura, se não da tese da Luciana Zafalon, os artigos que saíram, talvez depois, não sei se vocês podem providenciar e mandar por e-mail. Tem, né? a Luciana já tem uma aula que ela deu, eu tive que fazer aulas, estão disponíveis todos os artigos. Vale a pena muito ler, porque acho que tem muito a ver com essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, né? Dessa relação, que ela pode ser uma relação muito complexa, né? De dar lá, da cá, né? Essa coisa toda, que é uma cultura meio colonialista do Brasil, né? Tanto no legislativo, também pelas pesquisas que ela fez no judiciário, né? Como diz um deputado, a gente já sabia que isso acontecia, só não tínhamos como provar, né? Agora tem uma pesquisa concreta que demonstra isso aí. A Defensoria de São Paulo foi a última, e ela veio aos poucos, né? E ela não veio porque o governador achou que era importante, a Constituição tinha colocado que a Defensoria tinha que ser implementada, mas ele teve, na verdade, que implantar a Defensoria por conta dos movimentos sociais, e aí não só os movimentos sociais, mas procuradorias, né, faculdades, vários atores da sociedade que estavam e estão ainda preocupados com o acesso à justiça. Foi crescendo esse movimento, né? Começou em 2002 e veio crescendo, né, até juntar 400 organizações, né, que exigiram que o governador assinasse a lei da Defensoria, que é a 988/2006, né? Essa é a lei da Defensoria, a lei estadual, né? Claro, por favor. Assim, seu nome? Eu vou começar a perguntar o nome para a gente... Juliana. A Defensoria tem todos os estados do Brasil ou eu esqueci? Só o Amapá que ainda não tem uma defensoria, mas todos já têm. Tá? Por exemplo, o Espírito Santo, não, Santa Catarina foi a última a ter agora o primeiro defensor, porque quando cria a defensoria, ainda não tem aqueles que passaram no concurso, ainda não tem 5 anos, né? Então não pode ser defensor geral. Então normalmente tem um procurador, né, que assume o papel de defensor geral até chegar a essa etapa, e aí a defensoria se torna independente. No caso de São Paulo, curioso, São Paulo teve uma coisa bem interessante, que teve os optantes. Foram 85 procuradores que optaram por ser defensores. Eles renunciaram o cargo de procuradores e entraram na defensoria como defensores. Alguns estão se aposentando agora, né? Mas é bem interessante isso, né? Essa mudança, né? A maioria deles está no criminal, né? A maioria. Mas é um dado bem interessante que você me fez lembrar disso, né? Mas a maioria já está consolidada. Todas as defensorias, inclusive a Defensoria Federal, Defensoria da União, que teve a sua autonomia há pouco tempo também, ela pertencia
à Casa Civil da República, né? Ao Ministério da Justiça, perdão. Ela era ligada à estrutura do Ministério da Justiça. Mas agora ela conseguiu a sua autonomia e ela também é uma defensoria com sua autonomia, né? E aí tem várias questões que a gente pode depois conversar sobre essa autonomia, né? No caso da Defensoria Pública da União, teve alguns problemas históricos que a gente pode depois relembrar. Muito bem, São Paulo tem uma realidade interessante, porque São Paulo tem uma OAB muito forte. Aqui tem algum filiado à OAB, que já tem a OAB? Ixi, Maria, então não posso falar mal. Pode sim. Brincadeira. Não, mostrando que, na verdade, a OAB ela tinha toda a estrutura dos advogados ativos, né? Isso era um outro impedimento também, né? Era um segundo, podemos dizer, um segundo impedimento para a criação da defensoria, que a OAB é muito forte, tanto na área jurídica como na área eleitoral. Um advogado do interior, ele tem muitos votos, né? Então quer dizer, a coisa é bem ramificada nesse sentido, né? E aí o primeiro conflito da defensoria foi, né, vamos dizer assim, concretamente, depois da questão da lei, foi resolver a questão da OAB. Por quê? Porque se perde muita clientela, né? São muitas pessoas que a defensoria que passa a atender e que o advogado não vai poder mais atender. E aí foi feito aí um acordo, até porque a defensoria, inicialmente, até agora, não consegue atender o Estado inteiro. Parece que hoje são 10% do Estado. São 723 defensores hoje. Era 719 até semana passada, semana retrasada, semana passada entraram mais 5, chegou a mais 4, aliás, deve entrar um agora, vai para 723. É muito pouco, né, para um estado como São Paulo, né? Então, como é que se resolve? As comarcas que não têm defensoria. Então, aí se fez o famoso convênio da OAB, né? Então, esse é um dado importante para vocês. Nesse convênio, são mais de 240 milhões por ano. É muito dinheiro, né? Que se paga. E o serviço realmente fica muito a desejar, né? Porque, veja bem, quando a gente falou de defensoria, a gente falou de um atendimento integral, né? Hoje na defensoria já conseguimos, além do defensor, nós temos um assistente social, temos um psicólogo, tem um oficial, né? Tem um sociólogo, tem um arquiteto, tem um grupo de profissionais, né, que também colaboram no atendimento, né? E o convênio da OAB, o que é? É um advogado. Um advogado que muitas vezes não tem nem telefone, ou muitas vezes não tem nenhum endereço, né? Ou muitas vezes, que é o pior de tudo, não tem nenhum interesse no usuário e na usuária da defensoria, né? E essa é uma das grandes reclamações que a ouvidoria recebe. Depois a gente vai poder dar uma olhada nisso com mais calma, tá? Então, isso é uma reflexão que também serve para vocês. Um outro ator nesse componente todo é a FUNAP. A FUNAP também tem advogados, né? Então, esse terceiro ator também foi um entrave aí nessa construção da defensoria, né? Porque todos queriam virar defensores, sem concurso, né? Então, aí a coisa... Eles brigam até hoje. Até hoje, tem uma esperança aí, né? E aí eu quero ser bem tranquilo dizer isso para vocês, porque eu conheço alguns defensores da FUNAP que fazem um trabalho maravilhoso na cadeia, né? É bem complicado essa situação, né? Mas eu acho que o concurso ele é super importante. Talvez ele não seja o ideal de concurso que nós temos, mas ele precisa por conta da situação de ser um serviço público, né? E aí também não dá para fazer o trem da alegria, né? O famoso trem da alegria da Câmara Federal, né? Então, mas aí é uma disputa. Eu realmente confesso para vocês, eu não conheço os detalhes da história. Só queria trazer esse ator para vocês saberem que tem, né, o governador, a OAB, FUNAP, né, que são atores importantes nessa história. É uma história de resistência
da Defensoria. E depois a gente tem também os atores que foram muito importantes na implantação da Defensoria. O primeiro deles é o Núcleo de Estudos de Violência. Acho que você pode passar para mim. Acho que tem aí. Vamos ver se vai mais um. É esse aqui. Então, o primeiro deles é o Núcleo de Estudo da Violência, né? Que organizou um seminário sobre a ausência da Defensoria no Estado de São Paulo, 99. Né? Isso é importante. Em 2001, o Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias, das fundações e as universidades públicas do Estado de São Paulo, o Sindiproesp, elaborou um anteprojeto de lei orgânica para a Defensoria, que vai ser depois a 988. Então vocês vão vendo que tem vários atores. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado realizou audiências públicas sobre o tema. Importante dizer, a Defensoria, ela desde a sua origem, está muito ligada à história dos direitos humanos. Né? Depois a gente pode até um tema que a gente pode conversar, né? Por que é, vamos dizer assim, uma das missões da Defensoria os direitos humanos, né? Isso é importante. Em 24 de junho de 2002 foi lançado o Movimento pela Defensoria Pública. O ato de lançamento do movimento pela Defensoria contou com mais de 400 entidades politicamente organizadas e movimentos sociais com o objetivo de criar a instituição. Esse foi o ponto mais forte que teve no movimento, né? E a partir daí a coisa começou a andar. Tem um manifesto, eu até pedi para a equipe lá levantar para mim, acho que eles não conseguiram. A gente teve um probleminha de data, que eu pensei que eu vinha quarta-feira e era hoje, então a gente teve que correr. Mas não é difícil achar, né, um manifesto pela Defensoria, tá? A gente pode depois providenciar e encaminhar para vocês, eu me comprometo com isso. Eu tinha pedido para o pessoal mandar, mas eles não conseguiram encontrar lá na hora, tá? Mas esse manifesto, ele é muito importante, porque ali eles colocam, inclusive, que defensoria nós queremos, né? Que é uma defensoria popular, né? Uma defensoria que esteja próximo dos movimentos, próximo da população. A gente usa sempre essa carta como uma referência para a gente poder pensar a defensoria, uma defensoria mais próxima da população mais pobre, né? E ela é uma referência, ela tem que ser lida. Peço até desculpa aqui por não ter trazido ela aqui. Outro importante começar aqui a falar, depois a gente vai falar bastante, foi a participação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos da Pessoa Humana, que é o CONDEP. CONDEP é um conselho de Estado, né, onde metade é da sociedade civil e a outra metade do governo, né, incluindo aí Ministério Público, representantes do Judiciário, né, dentro da composição do CONDEP, e a Defensoria também, tá? Então, um órgão de conselho, ele foi muito importante, ele é muito importante, e a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, né, os quais passaram a empreender debates e promover a articulação de número cada vez maior de entidades politicamente organizadas e movimentos sociais, os quais subscreveram o mandato da criação da Defensoria Pública. Provavelmente durante o curso aí de vocês vai vir gente aqui que esteve, né, nesse movimento. Estão vivos ainda, não é tão velho, né? A Gorete é uma companheira que participou. Vou até depois indicar uma pessoa para poder vir aqui falar principalmente da questão carcerária feminina, que é uma pessoa que ela estava estudando direito na São Francisco, eu lembro disso porque ela contou isso para a gente um dia, e a Raquel, que é uma do IPTC, né? E aí acho que valia a pena trazer até para um depoimento de alguém que frequentou. Eu realmente não participei dessa parte, eu cheguei na Defensoria depois, como eu contei para vocês, a gente veio a partir de uma necessidade da população em situação de rua, a Defensoria já estava funcionando, né? Isso eu acho que foi em 88. Bom, e aí foi então criada a 988, né?
inovadora em diversos sentidos, né? Depois a gente vai... Por que ela é inovadora? Porque o histórico dessa criação da Defensoria foi muito interessante, porque ela não é burocrática, ela não é feita por gente que só está no gabinete. Ela teve vamos dizer assim, a influência direta dos movimentos sociais. E aí eu queria resgatar uma história, que é a história da ouvidoria das polícias, né? Que um dos mecanismos que eu vou falar para vocês é o mecanismo de participação, que é a ouvidoria, né? Então a gente já tinha experiências de participação. Talvez, voltando até um pouquinho, é sempre bom lembrar, o Brasil, ele sai de uma ditadura, né, 85, começa a sair. Você sabe que é um processo longo. Nós não conseguimos sair, na verdade, né? Nós conseguimos diminuir a influência de alguns órgãos. Mas, por exemplo, Polícia Militar é uma referência, né, muito clara, né, da estrutura do golpe de 64, que agora eles inclusive estão querendo que a gente não fale mais em golpe, mas em revolução, né? E isso está acontecendo agora, né? No plano de discussão do plano de educação de direitos humanos, está sendo feita audiências, está tendo um embate com a polícia para se tirar esses nomes, direitos humanos, né? Tirar golpe, tirar ditadura, né? E é um embate que a gente está tendo, porque são instituições que ficaram muito fortes, né? E elas permanecem, né? O desacato, né? Você não pode discutir com um policial, né? Você não pode discutir com um servidor público, né? Se eu discutir, eu estou desacatando, não posso reclamar, eu fui mal atendido. Então, vocês vejam que nós temos ainda muito resquício, né? E a gente está tentando eliminar esses resquícios e trazer para uma sociedade mais plural, livre, né? Uma sociedade com democracia. E com democracia, ela só existe quando se aceita a crítica, né? Quando há a possibilidade de você fazer crítica. Se você não tem essa possibilidade, é uma ditadura, né? E aí não, é só crítica construtiva. Não, é crítica mesmo, né? A gente tem que ter essa possibilidade dessa diferenciação, né? De não concordar, né? De propor mudanças, né? Isso é muito importante a gente saber disso. Então a gente vem ainda nessa construção ainda desses instrumentos ainda democráticos. A gente não conseguiu ainda muita participação, por isso que cada governo cria, por exemplo, o Haddad tentou criar em São Paulo um sistema de participação, né? Eleição dos conselheiros nas regionais, né? A gente tem os conselhos de direito, foi criado o Conselho Nacional de Direitos Humanos, são todos, vamos dizer assim, organizações para se democratizar, né, a participação das pessoas e mostrar que, e aí tem uma coisa que é quebrar um pouco a hegemonia de que o que é público não é do povo, o que é público pertence a determinados grupos. Então a gente quer quebrar exatamente isso, mostrar que não, né? O que é público é do povo sim, e tem que ter participação do povo, né? Acabei de sair de uma reunião com o Ministério Público, vim correndo para cá, onde uns colegas do movimento de moradia fizeram uma curadoria, né, para que o Ministério Público ouvisse os movimentos sociais. Muito bom, né? Só que é momentâneo, né? Nos escutaram semana passada um grupo, hoje nos escutaram, semana que vem vão escutar outro grupo. E depois? Né? Então foi uma das propostas que nós construímos, é que o Ministério Público construa um canal, né, de diálogo com os movimentos sociais, né, que o Ministério Público não é os procuradores e promotores. O Ministério Público também pertence aqui à sociedade civil, né, e a sociedade civil tem o direito, sim, de saber qual é a função do Ministério Público, o
que realmente eles têm que fazer, né? Quanto estão gastando, o que fizeram, o que não fizeram. Isso isso é democracia, isso é participação. Só que isso a gente tem que construir, né, a sangue e suor, né? Isso não vem de graça. A tendência é o contrário. A tendência é o fechamento, né? Essa é a tendência quase natural, né, de todos os órgãos, né, de fechar para a sociedade civil, até por um preconceito, né? A população, né, a sociedade civil não sabe participar. Se ela nunca participar, ela nunca vai saber participar, né? O participar também é um aprendizado, né? Constante, aliás, né? Então, esse é um processo que a gente vem fazendo. E na criação da Defensoria, e aí vem a importância dos movimentos sociais, dos movimentos que participaram na implantação da ouvidoria. Porque era muito claro que a gente não queria uma instituição como as que nós já temos, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Que em 2004, 2005, 2006, era muito claro o distanciamento, né? O Poder Judiciário nunca esteve próximo da sociedade civil, né? Sempre foi um poder, né, sempre muito isento, né? Sempre muito isento, longe dos pobres, né? E muito próximo de quem tem dinheiro, dos banqueiros, multinacionais. Eu vi uma história de que 80% dos processos que tem no judiciário não são processos do pessoal da Defensoria, vamos dizer assim. É de empresas, bancos, né? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. E são processos que às vezes andam rápidos, né? Os outros demoram. Então, não, é mentira. Bom, até hoje não abriram as caixas para dialogar com a sociedade civil. Então, que o Poder Judiciário abra essa caixa, né? Então, diante dessa realidade toda, o movimento falou, não podemos criar mais uma instituição para ser igual. Vamos pensar, então, em mecanismo que diferencia a Defensoria dos outros órgãos, até para a gente poder depois avançar e propor isso nos outros órgãos também, tá? E aí foi feito já na lei, a 988, é o que nós chamamos de mecanismos de participação. Tá? O primeiro mecanismo que eu trouxe aqui para a gente conversar aí. Pode ir, por favor. É aquele da conferência. Não. Acho que é esse aqui. Volta lá, acho que é aquele lá. Tá. Muito bem. Então, o primeiro mecanismo que a gente tem é o da conferência estadual, né? Vamos pensar o seguinte: os movimentos propuseram um mecanismo para ser um espaço onde a sociedade civil possa sugerir para a Defensoria, fazer proposições para que a Defensoria possa melhorar, né? Possa atender às necessidades da sociedade civil. Então, nós chamamos de ciclos de conferência. Por quê? Porque ele se repete a cada 2 anos. Tá? Então, é um ciclo que vai a cada 2 anos. Como é que funciona o ciclo de conferência? Então, os ciclos de conferência, eles têm uma primeira fase, que é a fase da pré-conferência, né? Que são a escuta nos regionais. Então, se faz uma reunião, como nós estamos aqui hoje, né? E ali tem, inicialmente, a gente tem hoje um modelo que é o modelo dos eixos, né? Eixo da mulher, situação carcerária, direitos humanos, né? Discriminação, idoso, enfim, foi criado 9 eixos, né? Até o política institucional também. E nesses eixos, as pessoas são divididas, elas vão sugerir dentro daquele eixo a sua necessidade, né? O que você está precisando aqui na sua cidade e que pode ser replicado para o Estado inteiro? Qual é a política, por exemplo, situação carcerária? No ciclo anterior, uma dificuldade muito grande que as pessoas, principalmente aqui da capital, têm é de viajar para o interior. Quer dizer, a dificuldade mesmo é obter informação
do preso, seu familiar que está no interior. Aí eles propuseram que a Defensoria Pública fizesse um projeto de lei para que o Estado bancasse a viagem das famílias, pelo menos uma vez no mês, para ele visitar os presos. Eu acho o exemplo muito interessante, porque é uma necessidade, né? A Defensoria tem a possibilidade de entrar com um projeto de lei, de instar os deputados. É difícil? É difícil, né? É tanto que essa proposta quase não passou no Conselho Superior, né? Mas é uma proposta bem interessante. Outra proposta que volta toda vez é ter defensores em delegacias, que é a necessidade, não é? Eu recebo ligação quase todo dia: olha, fulano de tal foi para a delegacia. Olha, a Defensoria não atende delegacia porque não tem defensores para atender tudo isso, né? Mas eu ainda acredito que pode-se criar alguns modelos, né? Acho que a gente podia continuar assim essa proposta e pensar modelos, né? Ou com um convênio da OAB ou com um núcleo que pudesse amparar a pessoa quando ela vai para a delegacia, porque eu entendo que a delegacia é a porta de entrada. Se você consegue barrar ali, você não vai ter gasto mais para frente. A audiência de custódia foi uma solução, né? Todos aqui sabem o que é audiência de custódia? Como é que funciona? Sabe, como é que o preso tem que ser apresentado 24 horas para o juiz para ver as condições da prisão. Não vai entrar no mérito, né? É isso, tá? Se eu falar uma coisa aqui que vocês ainda não tenham vergonha não. Eu sei muito pouca coisa e o que eu não sei, que eu pergunto ali à turma, ali tem uma turma que ajuda aqui, os universitários, eles me ajudam aqui. Bom, então o ciclo funciona assim, né? Primeiro na regional e depois da regional atualmente a gente tira 10 propostas, até 10 propostas de cada regional, e tira também os delegados. Essas propostas e os delegados vêm para São Paulo no final do ciclo, que é em novembro agora, e aí no final do ciclo, né, eles vão eleger 30 propostas para a Defensoria. Das, sei lá, são 200, quase 300 propostas que chegam. Dessas 330 vem para a Defensoria, para que a Defensoria use essas propostas no seu plano de atuação. É um plano de realização dessas propostas que foram aprovadas, né? É uma forma de participação da sociedade civil. Outras defensorias estão investindo muito no orçamento participativo, né? Que é uma outra modalidade de participação. Esse mecanismo de conferência, ele precisa ser reavaliado, né? Ele tem várias dificuldades, né? Assim, só uma para vocês tentarem entender o que eu estou falando. Eu chego aqui hoje e falo: olha, vamos fazer proposta para a Defensoria. Vocês não sabem o que é Defensoria, não sabem o que é uma lei, não sabem quem faz parte do sistema de justiça, a competência do município, a competência do Estado. Você tem todas essas dificuldades. Como é que nós vamos fazer uma proposta em 1 hora para a Defensoria? Começa aí, né? E uma outra dificuldade fez uma proposta maravilhosa como essa de implantar nas delegacias um defensor. Chega na Defensoria, a Defensoria simplesmente fala: olha, nós não temos condições de implantar. E arquiva, né? Ou outras propostas. Nós tivemos no último ciclo uma proposta que era a discriminação do aborto, né? E que a Defensoria atuasse principalmente nas questões onde o aborto já é considerado crime. Foi um Deus nos acuda para poder passar essa proposta. E aí passou, a realização é outra história, né? Então os movimentos sociais criticam muito a Defensoria por esse processo, também por muitas das propostas não serem implementadas. Das grandes dificuldades que a gente tem com esse modelo. Então a gente está pensando aí, nós precisamos construir ou melhorar esse modelo, né, para que ele seja mais efetivo e que as pessoas que participam se sintam contempladas, né, que elas possam ir lá participar e dizer: olha, não,
isso que nós decidimos aqui, a Defensoria fez. Né? Que não seja só um instrumento para dizer que a Defensoria é democrática. Né? E do jeito que está, isso está acontecendo. Né? Porque muitas propostas elas ficam até pela dificuldade mesmo da construção da proposta. Né? E aí quero realmente ser bem tranquilo nisso. Algumas propostas são muito difíceis, muito complicadas, às vezes até porque a construção naquela uma hora não foi possível fazer uma avaliação, fazer uma crítica. Às vezes as pessoas, pela ansiedade também de colocar todas as questões, põem 3 propostas numa só. É uma estratégia, né? Mas às vezes a estratégia não funciona, porque ela fica muito abstrata, confusa, né? E aí às vezes atrapalha. Então essas dificuldades todas a gente percebe nesse mecanismo, né? Principalmente na hora do monitoramento, que é uma das últimas fases, né? Então fez a conferência, a Defensoria apresenta o plano de atuação no Conselho Superior, o Conselho Superior aprova todas aquelas propostas no plano de atuação. O que é o plano? É a proposta, mas o como vai ser realizado. Né? Como é que vai ser realizado? Quando vai ser realizado? É um planejamento da proposta. Né? E aí tinha uma crítica muito forte que era o parcialmente realizado. O que é parcialmente realizado? Né? Então agora está se mudando a sistemática dessa apresentação. E aí tem o monitoramento. Os delegados eles fazem parte do monitoramento das propostas. Então, a cada 6 meses a gente tem uma reunião na Defensoria onde os núcleos, né, que compõem os eixos, eles apresentam aquela proposta X foi realizada até aqui, foi realizada, não foi, teve essa dificuldade. E aí os delegados também questionam por quê, porque não foi, o que está acontecendo, se não falou de uma proposta. Né? Então veja que o ciclo, ele até teoricamente ele é bem construído, né? Mas, por exemplo, o monitoramento ele é muito difícil, né? Primeiro por conta da quantidade. Aí diminuímos agora para esse ciclo a quantidade de propostas para ver se a gente consegue monitorar melhor, né? Então aí uma noite é apresentado as propostas, o que está sendo feito, chega no final não tem mais ninguém nas salas, porque é feito por teleconferência, né? A gente se reúne aqui na Defensoria e nas unidades do interior eles recebem pela internet as imagens e eles mandam também para a gente faz esse diálogo por conferência, né? Mas é bem complicado, ainda não achamos um modelo ainda desse monitoramento, tá? Mas é um espaço que nós entendemos que é importante. A própria produção do material é bem complicada, é difícil. Então, às vezes o material chega para os delegados um dia antes. Aí não tem jeito de ler, de estudar. Então essas dificuldades a gente tem nesse ciclo, né? Mas não deixa de ser uma proposta de um mecanismo de participação. E aí vejam bem que isso está bem inserido no contexto das conferências gerais, né? Quando se criou a Defensoria em 2006, a gente já tinha a prática das conferências, né? Da ciência social, da saúde. A da saúde é a mais antiga, que é a que tem mais, vamos dizer assim, acompanhamento, monitoramento, é bem forte, né? Mas aí veio também essa possibilidade. E é um espaço que está na lei, isso é importante. Então a Defensoria não pode simplesmente dizer assim, não vou fazer conferência. Outro mecanismo que é importante, está tudo bem aí? Vocês está dando para acompanhar? Tranquilo? Eu não sei, estou meio perdido aí para não cansar vocês demais. Sei que não é fácil. Mas daqui a pouco vamos ter um cafezinho aí que eu vou pagar para vocês, né? Bom, o outro mecanismo é a ouvidoria geral. E aí, eu comecei a falar para vocês da ouvidoria, da experiência que a gente teve em 2004, da criação da ouvidoria das polícias, que é a primeira ouvidoria externa, né? A ideia que o movimento trouxe foi essa: agora vamos criar uma ouvidoria interna. Alguém da própria Defensoria que vai ouvir e vai fazer propostas, fazer críticas, né, sendo da própria Defensoria. Mas nós precisamos de uma ouvidoria com um olhar externo, um olhar da sociedade civil, um olhar dos movimentos, um olhar do usuário e da usuária, né, que era um modelo que tinha
acabado de ser construído pelo governador Mário Covas, que não foi ele que criou simplesmente assim, não, mas ele aderiu à ideia, né, e implantou a ouvidoria externa da polícia, né, onde o ouvidor não era da carreira de polícia e ele tinha toda uma normativa que a polícia tinha que obedecer, né, solicitação de informações, né, mas a ouvidoria ela não tinha a força de uma corregedoria, ela não é uma corregedoria, né? Então, a partir dessa experiência, os movimentos falaram, não, nós estamos numa ouvidoria ligada aos movimentos sociais, onde o ouvidor vai ser uma pessoa eleita pelos movimentos, com um mandato de 2 anos, prorrogado por mais 2, para também não ficar, né, permanente no cargo, né? A ideia não era simplesmente criar um cargo e colocar uma pessoa ali, mas sim ter um movimento, né? E que esse ouvidor ele pudesse estar em contato com os movimentos sociais, aproximar a defensoria dos movimentos por conta da sua origem, né? A gente sempre falou isso, que a defensoria, a origem dela é os movimentos sociais e ela precisa, é a força que ela tem, né? O dia que a defensoria entender que os movimentos sociais não são inimigos, são parceiros e pode ser uma força transformadora, a defensoria vai aderir a esses movimentos, né? Porque nós fomos, com o tempo, fomos perdendo essa ligação com os movimentos, defensoria e os movimentos, né? Até chegar hoje nesse estrangulamento que nós estamos tendo, né, da defensoria propor, não é a defensoria, mas um grupo da defensoria, do Conselho Superior, propor uma proposta, uma outra alternativa de eleição do ouvidor, né, que nós, no nosso entendimento, não é a melhor proposta, né? Depois a gente vai poder dialogar, acho que esse é um tema que a gente vai poder debater. Mas enfim, na lei, na origem, quando se criou a defensoria, se propôs que o CONDEP, que era o órgão estadual, um conselho, né, por isso, e estava atuando ali no movimento, teve um papel relevante na criação da defensoria, se propôs que o CONDEP fosse a entidade que organizaria o processo eleitoral da indicação da lista tríplice. Não é o processo eleitoral do ouvidor da ouvidora, é um processo de indicação de lista tríplice, né? Então o CONDEP apresenta até há pouco tempo, até agora, o CONDEP apresentava uma lista tríplice, essa lista tríplice vinha para o Conselho Superior e o Conselho Superior elege entre os 3 indicados um para ser o ouvidor, né? Isso também na reeleição. Na reeleição o processo volta a estaca zero também, né? Então todo esse processo foi construído. E o papel da ouvidoria é muito importante trazer para vocês. Então, na lei está o seguinte: a ouvidoria externa é um órgão da administração superior da defensoria. Dentre seus objetivos estão a atuação para o aumento da transparência, a melhoria do acesso, o aprimoramento da qualidade do atendimento da instituição, bem como o fortalecimento de sua relação e articulação com os movimentos sociais. Talvez destacar aqui a importância da ouvidoria, porque assim, primeiro ela tem que ter a garantia da lei, porque você cobrar as pessoas não é fácil, né? Por exemplo, um defensor ter que responder a um ofício da ouvidoria, ser obrigado a explicar o que aconteceu com ele, com o usuário, é uma relação bem difícil, né? E se a instituição, a ouvidoria, ela não tem essa regulamentação perfeita, vai acontecer que chega a determinados momentos que ninguém mais responde. Então a gente tem uma lei muito bem feita, né? É tanto que a gente não se confunde com corregedoria. A ouvidoria não vai aplicar nenhuma sanção a ninguém. A ouvidoria simplesmente vai apurar dentro do seu limite, né? Tudo bem? Opa, bem-vindo aí.
Licença, só vou... Imagina, fica à vontade. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado. Oi. A cheia, bonito. Então a ouvidoria tem esse papel de juntar as manifestações, responder para o usuário, que é importantíssimo isso, né? Onde tiver uma situação de injustiça, dialogar em primeiro momento, a gente tentar resolver no diálogo, esse é vamos dizer assim, o nosso papel. Nos casos que não se resolve, não somos nós que vamos fazer a investigação, o que aconteceu. Aí a gente simplesmente passa isso para a corregedoria. Aí é a corregedoria que atua, que é quem tem, vamos dizer assim, o papel de fazer as correções, fazer a apuração e tudo mais. Principalmente quando é falta funcional, né, quando está ligado a um desrespeito ao usuário, né? Então tudo isso, a ouvidoria na verdade ela tem esse papel que a gente colocou aqui, do aprimoramento da qualidade, né? O acesso, a melhoria de acesso, né? De como o usuário pode acessar melhor a defensoria e o fortalecimento da sua relação e articulação com os movimentos sociais, né? A ouvidoria tem também como política de atendimento garantir a existência de portas de entrada. E aí aqui vem uma questão bem complicada. Hoje a demanda da defensoria é muito grande, né? Historicamente o atendimento era todo na Liberdade da capital. Então há uma fila que fazia em volta ali daquele quarteirão da Liberdade. Então se implantou um sistema que nós chamamos de 0800. E aí eu vou contar uma história para vocês, porque nós tivemos muitos problemas com esse 0800. Porque nós entendemos que o sistema 0800, ele pode ser bom sim, né? Usar a tecnologia para melhorar o atendimento. No entanto, somente, ele é limitado, né? Porque o perfil do usuário da defensoria é um perfil de pessoas que são pessoas que têm dificuldade de pegar no telefone, nem todos têm telefone, né? E aí eu lembro muito bem de alguns casos, no começo de uma pesquisa que a gente fez, que era, as pessoas chegavam na Liberdade e falavam, não, só tem que ligar para o 0800, só tem que ligar para o 0800. Aí a senhora foi lá no 0800, eu estava lá, a gente estava acompanhando, ela voltou e falou, não consigo. Falei, vou acompanhar a senhora para ver onde está o problema. Aí ela chegou lá, ligou, 0800. Ninguém atende. É um nível de dificuldade. Tinha uma outra que tinha um nível tinha problema de vista. Acompanhei ela até o telefone, aí ela falou assim, eu não estou conseguindo ver meu número, ela está pedindo o número da minha identidade, mas na verdade ela não sabia ler. Então, os níveis de dificuldade são esses. Nós sempre defendemos um atendimento de várias portas, quer dizer, tem o 0800? Tem. Mas tem que ter a possibilidade do atendimento presencial. Isso a gente continua defendendo, é um pleito que a gente tem feito na defensoria, mas não tem sido fácil. Bom, eu vou tentar correr para ver se a gente consegue terminar pelo menos esses mecanismos da ouvidoria, depois se tiverem mais alguma questão, tá? Inclusive essa questão que foi falada aqui na carta, a gente pode conversar especificamente. O momento aberto, esse é o momento, é o mecanismo que eu acho muito, muito interessante. E o mais barato e fácil de implementar, que todo órgão público deveria ter, né? Inclusive o prefeito, o governador, o presidente. O que é o momento aberto? A defensoria, na sua estrutura, ela tem o Conselho Superior. Pela lei, esse conselho tem que se reunir toda sexta-feira. E aí lá se decide as questões administrativas, as questões políticas, enfim. Toda a vida da defensoria gira ali em torno desse Conselho Superior, que é o órgão máximo da defensoria. Desse conselho faz parte os conselheiros natos, que é o defensor geral, a segunda sub, a terceira sub. A segunda sub é a coordenação da capital. A terceira sub, de forma assim, bem resumida, é do interior, tá? Então, defensor geral, segunda sub, a terceira sub, corregedoria, associação dos defensores e ouvidoria. Então, esses são os conselheiros lá. E depois tem os conselheiros, né, da carreira, né, que são eleitos.
Então tem esses dois tipos de conselheiros, né? O nato e os eleitos. Tá? Então, esse conselho ele se reúne toda sexta-feira. No início da sessão, normalmente o defensor geral faz uma explanação do que aconteceu durante a semana, quais reuniões foram feitas, alguma comunicação, e logo depois se abre para um momento aberto, onde qualquer cidadão ou cidadã pode usar o espaço por 5 minutos para ali falar sobre a sua manifestação, um elogio, uma questão, uma informação, enfim, é um espaço livre do cidadão e da cidadã, né? Esse espaço, quem puder um dia ir lá, semana passada tivemos lá uma estagiária, né? Foi lá, aí eu falei, você vai falar no momento aberto? Ela, não, eu vim aqui só para conhecer. É bem interessante, né? Acho que convido vocês, o café não é por minha conta, é por conta de vocês, porque vocês aí estão pagando, né? Mas tem um cafezinho, dá pra gente, vocês poderem levar, inclusive um dia ir lá falar desse curso aqui, por que não? Compartilhar com os conselheiros. É um espaço que nós temos que divulgar e nós temos que usá-lo, né? Ele não pode ser esvaziado, né? Tanto que esse espaço também é usado pelos servidores e pelos defensores também, servidores. Então é um espaço democrático, né? E isso também está na lei, é uma garantia da lei, porque se não tivesse na lei, ele não existiria mais, né? Porque é um espaço que incomoda, né? Às vezes vai alguém lá e tem que falar questões que vai incomodar, né? E essa cultura é que a gente precisa mudar. As pessoas precisam aprender a ouvir coisas que não gosto, não é o que eu quero ouvir. Mas enfim, é o direito do outro falar aquilo, e eu tenho como servidor público, né, funcionário dessa pessoa, né, de olhar qual a melhor forma de colaborar com ele, de resolver o problema dele, né? Não criticá-lo, olha, você não tem o que fazer, você veio aqui, falou isso, falou aquilo. Então, essa cultura a gente ainda não está muito sedimentada, desse diálogo, né? Desse diálogo de franqueza, né? E é um aprendizado também, né? Eu tenho por mim que os mecanismos de participação, eles são muito pequenos. As pessoas não têm esses espaços em várias instituições. Então, as pessoas muitas vezes realmente chegam e se colocam numa postura que às vezes é realmente complicada, mas isso é um aprendizado também, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos esse diálogo com o Ministério Público, foi a primeira vez que eu participei, onde eu pude fazer críticas ao Ministério Público à frente do Procurador-Geral, né? Posso até ter exacerbado na minha colocação. Se ele não tiver o reconhecimento, se ele não tiver a clareza do papel dele, ele vai fechar esse espaço, porque ali é uma concessão. Aqui não é concessão, aqui é um direito. Isso é importante, tá? É importante. Então esse é um mecanismo, né? Esses mecanismos todos aqui são direitos, eles não são concessões. Bom, o outro mecanismo é a consulta e audiências públicas. Isso aqui a gente já é mais comum, né? A gente participa muito pouco, né? Alguém já teve aqui influência em alguma consulta pública, entrou lá, fez uma sugestão? Daqui teve alguém? A gente não tem essa cultura, né? É uma cultura ainda muito recente. A gente não acredita muito, no fundo é isso, né? Será que se eu pôr uma sugestão ela vai ser levada em conta? Pelo menos é o que eu imagino. Estou errado? Acho que é um pouco isso, né? A gente não acredita nesses mecanismos, né? Mas é um mecanismo, acho que muito importante. As audiências públicas, elas também são importantes, né? Mas elas às vezes ficam, elas têm um pouquinho o problema da conferência, né? Muitas vezes ela para ali, na audiência pública. Ela não tem um retorno, né, para as pessoas, ela não muda muitas vezes a vida das pessoas, a gente não vê, né? Porque às vezes ela é apenas um espaço de coleta de informações, e às vezes a devolutiva não vem,
e aí esse mecanismo ele acaba também perdendo a sua força. Mas ela é uma instituição importante, né? A gente tem que ter essa possibilidade, até como estratégia mesmo, né? Nós, da ouvidoria, em todos os nossos pareceres, quase, a gente coloca que é importante que a Defensoria coloque tal projeto em consulta pública ou se faça audiência pública, né? Mas é um negócio meio que ainda é um mecanismo também que a gente não utiliza muito. As teses institucionais, que para nós, a sociedade civil, é mais difícil, né? A gente tem pouquíssima participação nas teses institucionais, eu vou explicar um pouquinho. A Defensoria tem, os defensores, na sua lida do dia a dia, eles vão fazendo um enfrentamento com o judiciário. E esse enfrentamento, ele não pode ser só no que existe. A Defensoria, ela também tem que usar a sua criatividade na defesa das pessoas necessitadas, né? E muitas vezes essa defesa, ela se torna uma tese. Ela começa a ser repassada para outros defensores e todos começam a usar essa tese, né, para defender. E aí a Defensoria tem um encontro, né, ela faz os encontros, né, da área criminal, da área civil, da infância, e os defensores propõem essas teses, né? Essas teses que passam nos encontros vão para um encontro da Defensoria, um encontro geral. E lá nesse encontro há a defesa dessas teses pelos defensores. A sociedade civil, via ouvidoria, tem a possibilidade também de apresentar essas teses. Esse é um outro mecanismo. Mas realmente é um mecanismo que é o que a gente usa menos. Na verdade, acho que teve uma participação de uma tese institucional até hoje. Mas é um espaço que a gente precisa elaborar ele e trabalhar com ele. Bom, esses são os mecanismos que foram criados na lei, tá? Não sei se tem alguma questão para fazer. Eu só queria fazer uma consideração aqui na ouvidoria, que assim, na lei foi criada uma figura que nós chamamos de subouvidor, né? É o defensor que está no interior ou em uma sede onde a ouvidoria não tem funcionários, e ele pode se candidatar a ser subouvidor, né? Ou seja, ele vai em alguns momentos fazer o papel da ouvidoria, ouvir o usuário, né? Fazer sugestões, conversar com a coordenação, né? É um instrumento criado no início da Defensoria, que hoje ele aos poucos perdeu um pouco a sua força pelos questionamentos, né? Se a gente tem uma ouvidoria externa, vai ter um subouvidor que é da carreira, né? Então perdeu um pouco a força isso, mas também a gente não conseguiu fortalecer a ouvidoria para que a gente estivesse lá no interior. Então a gente acabou fazendo algumas mudanças dentro da lei, né, para que qualificasse mais o subouvidor e que ele tivesse uma relação mais próxima da ouvidoria, né? Hoje nós temos alguns subouvidores, né, não são todas as unidades que tem, mas que a gente consegue trabalhar em conjunto. Não é o ideal, né? Essa crítica é importante vocês saberem, né? Mas é o que é possível no momento, né? Mas nossa pretensão é que a ouvidoria pudesse chegar em todas as unidades. A gente chega a partir da caixinha, aquela caixinha comum que muitas ouvidorias têm. Agora foi feito um formulário eletrônico, nós recebemos muita comunicação via Google, né? Via um formulário eletrônico, carta, né? Ou presencial. Na presencial nós temos 3 unidades hoje. Na Liberdade, aqui na Boa Vista 150, na Triagem, e na Barra Funda, né? Então são as 3 unidades físicas que nós temos. As outras manifestações vêm via carta, via esse eletrônico ou a caixinha da ouvidoria ou por telefone, tá? Queria só esclarecer isso aí. Acho que é isso, por enquanto. Não tem mais história, viu? Vamos dar uma paradinha?